Fala galera! Bom, nós estamos aqui para a nossa primeira orientação do que vai acontecer nesse ano, né? O que a gente vai direcionar para esse ano, baseado, claro, né, em todo o histórico que a gente tem das provas do Enem até aqui. Então galera, é o seguinte, esse nosso primeiro vídeo é para pegar um tema, um dos mais importantes que a gente tem na prova do Enem, que é a citologia, ou seja, tudo que envolve célula, beleza? É um dos temas mais cobrados dentro da prova do Enem e por esse motivo o nosso primeiro vídeo é totalmente dedicado a ele, beleza? Olha só, eu peguei aqui as provas de 2014 a 2020, né, que seriam aí os 7 últimos anos de prova, pegando aí umas provas mais recentes, até para a gente ter um norte melhor do que vem acontecendo, né, de forma mais recente. E nesse período, galera, a gente teve um total de 37 questões sobre esse tema, tá? Eu estou considerando a prova da primeira aplicação e a prova PPL. Então vamos lá, eu vou começar agora a anotar aqui para vocês, ó. Foram 37 questões nesse tema. E o nosso tema aqui é a citologia, tá? Vou colocar aqui até maior para reforçar a ideia do que a gente vai trabalhar, beleza? Então, galera, é o seguinte, primeiramente, vamos lá. Quando a gente vai estudar para o Enem, nós temos que ter um foco em relação àquilo que o Enem quer, a forma como o Enem cobra as questões e não só o tema, tá? Então, por exemplo, nós sabemos que dentro desse tema, às vezes você vai estudar e tem coisas muito específicas. Por exemplo, você vai estudar lipídios. Aí às vezes tem coisa muito técnica sobre lipídios, sobre como eles são formados, como é que é a estrutura química de formação. E galera, dentro das questões de biologia não é muito esse o foco do Enem. O Enem quer que você saiba o que um lipídio é, o que ele representa biologicamente e qual a função dele para um ser vivo. E na maior parte das questões, os lipídios são cobrados de forma aplicada, no dia a dia, falando sobre alimentação, falando sobre o aspecto dele em relação à natureza, ao ambiente, né? Então, entender o lipídio, saber a importância dele é de fato muito mais importante do que ficar decorando coisas técnicas associadas a eles. Então, esse é o grande ponto em relação a praticamente tudo que eu vou falar para vocês dentro desse aspecto de citologia. Então, olha só, primeiramente, deixa eu mostrar para vocês. De toda a parte da citologia, olha só, a bioquímica, vou começar por ela até, estava aqui falando do lipídio, né, e basicamente lipídio está dentro da bioquímica, né? A bioquímica, galera, foram aí 10 questões ao todo nessas últimas provas. E o que a gente pode observar? É basicamente você saber sobre a definição das moléculas. Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos e vitaminas, tá? Como as moléculas orgânicas, e água e sais minerais dentro do contexto inorgânico. É saber sobre a aplicação, saber como isso tem relevância na formação do ser vivo, saber como isso está associado a uma boa qualidade de vida, tá? É claro que entender aspectos técnicos vai ser importante, mas na grande parte das vezes é saber sobre a aplicação, sobre saúde e a relevância que isso tem para a sua formação como ser vivo, tá? Então, basicamente, mantenha sempre esse foco num viés muito mais biológico e aplicação. Galera, sempre tomando cuidado. Não se apeguem muito à parte decoreba, da estrutura da molécula. Em geral, não é isso que vai ser relevante para a gente dentro da biologia, beleza? Bom, galera, depois da bioquímica, nós podemos aí passar para as organelas. Coloquei nessa ordem até por uma noção de construção, tá? Galera, de organelas nós tivemos aí uma questão a mais, foram 11 questões. Aí, esse ponto para mim ele é um dos mais importantes, porque o que acontece? Sempre cai, praticamente em todas as provas que nós vamos observar, tem ali uma questão falando sobre organelas. E o que ele quer de você em organela? É basicamente que você tenha uma noção da comunicação celular, que você consiga interagir, por exemplo, qual é o papel do núcleo, qual é o papel de uma mitocôndria, qual é o papel de um ribossomo. Não é aspecto muito técnico sobre, por exemplo, eu vou falar da mitocôndria, então eu já tenho que saber todos os aspectos da respiração celular? Não, respiração celular vai ser tratada de forma independente quando for o caso na questão. Quando a questão quer falar sobre a mitocôndria, basicamente ela quer que você entenda a importância da mitocôndria para o ambiente celular. Saber que as mitocôndrias produzem energia e saber como isso é importante no contexto da célula, tá? Então, ou seja, a ideia é que você consiga olhar para a célula e consiga entender a dinâmica entre as organelas. Peraí, a receita sai do núcleo, vai para o ribossomo, que lê a informação, dali vai para o retículo rugoso, e saber essa comunicação, enxergar a célula como uma fábrica onde tudo está conectado dentro dela, é o que vai ser importante, é o que vai ser fundamental. Lembre-se que as organelas têm um papel muito direcionado, muito específico, e você precisa saber isso, saber qual é o papel específico de cada organela, certo? Bom, além da bioquímica e dessa parte de organelas,
Nós temos também essa parte que envolve membrana e transporte de membrana. É uma parte também muito presente na prova do Enem, tá? Nós temos, em relação a esse tema, um total de 7 questões aí nesses últimos anos, certo? Então você tem que ter essa noção, saber como a membrana é constituída, as características da membrana, o tipo de lipídio que se faz a membrana, e também saber sobre as formas de transporte e como esses transportes estão relacionados ao nosso equilíbrio, a nossa homeostase, a nossa dinâmica corporal, beleza? Além dessa parte de membrana, bioquímica e organelas, olha um outro detalhe importante, galera. Mitose e meiose, as divisões celulares, o ciclo celular, compreendendo aí um total de 6 questões. De novo, não é muito sobre o decoreba do que acontece em cada momento daquela divisão. É mais sobre você entender a importância que cada uma delas tem, o que elas significam pra gente. Mitose é uma divisão que está ali renovando as suas células. Meiose é uma divisão que permite a formação de gametas, no nosso caso, e no caso das plantas, de esporos, e como isso está envolvido, qual a importância disso, dessa redução na reprodução de cada organismo, tá? Nesse caso, nós temos, por exemplo, a divisão de fases, né? Dentro das divisões mitose e meiose, você tem prófase, metáfase, anáfase, telófase. Não, é importante que você saiba o significado da ordem, do que acontece de mais importante dentro delas. Mas, de novo, focado nisso, não no aspecto técnico da proteína X que faz isso aqui, a outra vai ali, não. É sempre tentando entender a dinâmica do processo, beleza? Bom, além de mitose e meiose, galera, outro detalhe agora, a gente vai para uma parte, vamos dizer assim, mais metabólica, né? Fermentação e, já vou colocar aqui o outro, respiração celular. Fermentação e respiração celular. Foi uma questão bem específica, né, só sobre fermentação, e foram 2 questões especificamente sobre respiração celular. A ideia é você compreender a importância desses processos, que tipo de organismo pode realizar cada um desses processos, e entender a diferença deles, as necessidades, um é anaeróbico, o outro é aeróbico, como a fermentação está associada hoje na nossa vida, né, à nossa indústria alimentícia, farmacêutica, e aí vai. Saber principalmente da aplicação. E já a respiração celular, entender a dinâmica dela como um todo, tá? Saber, não é saber de cor o que acontece em cada fase, mas saber em qual etapa, por exemplo, o oxigênio participa, em qual organela ela acontece, e basicamente é nesse caminho que você deve seguir. Galera, então quando você for estudar essas matérias, acredito que sabendo a divisão de questões dá para você pesar o que é mais relevante, o que é menos, tá? E baseado no que eu falei, você vai se orientando dentro da matéria citologia como um todo, beleza? Galera, espero que tenha ajudado vocês. Nos nossos próximos vídeos nós falamos de outros tópicos para ir orientando vocês. E à medida que vocês estiverem estudando ao longo do ano, se quando for estudar esse tópico ficar na dúvida, volta nesse vídeo, assiste ele rapidamente e aí você vai estar de novo preparado para seguir no seu caminho. Galera, valeu, abraço para vocês, a gente se vê no próximo vídeo.